Então, galera, tá começando aí mais um Fênix Podcast. Hoje estou aqui com Caio Correia. Ah, moleque. E aí, Caião, como é que você tá? Tô ótimo, cara. Um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. E vamos bater papo. Bater papo é bom. Acho que a gente sempre tem a acrescentar a vida de diversas pessoas só pelo simples fato da gente botar para fora as experiências que a gente teve, né? E eu acho que Sim. isso é bonito pra caramba. Obrigado pelo convite. Cara, eu que na verdade tenho que te agradecer, cara, porque as músicas do Scratch fizeram parte desde a minha adolescência até hoje, cara. Ah, que lindo, que lindo. Obrigado, cara. Pô, isso é a melhor coisa de ouvir, assim. Acho que você deve imaginar, né? O quanto para nós, assim, isso é muito lindo, assim. Tipo, como compositor, como poeta, escritor, essas coisas, eu acho que não existe realização maior do que você ver uma coisa que você escreveu por acreditar, ver que aquilo Uhum. também toca nas pessoas e as pessoas acreditam naquilo também, né? Você é uma sensação de acolhimento, você quase se sente abraçado, sabe? Porque sabe aquela sensação quando você está trocando ideia com um amigo seu e o cara fala, pô, mas eu concordo com isso, eu também acho, e você, Sim. pô, obrigado, é isso, sabe? Só que é isso com Aham. milhares de pessoas, então é um abraço bem apertado, assim, bem quente. E, cara, assim, eu acredito que você faz ideia, mas aqui em Curitiba, cara, Scratch simplesmente estourou. Ah, que É, foda. ali em 2012, 2013, era a época que eu tava no colégio, no fone de ouvido eu tocava Scratch. Que demais. Pô, isso é muito irado. Isso é muito Cara, era irado. muito bom. E eu lembro que também vocês fizeram a abertura de uma malhação, né? Sim, sim. A abertura não, na verdade, não foi o tema de abertura, que na época que a gente. Ah, sim. Mas a gente teve a música na trilha de Malhação, mais de uma. Eu acho que a gente teve três músicas na trilha de Malhação que eu me Uhum. lembre, mas talvez foi até mais. Eu sei que a gente teve Divina Comédia, Tô Bem Uhum. Assim e Som Sincero. Foram três músicas que eu me lembro que entraram, tipo, como trilha. Eu acho que até algumas músicas já tocaram mais, assim, mas eu digo que faz parte da Uhum. trilha mesmo, que entrava no CD da Malhação, sabe? Sim. Aquela coisa. Aham. Cara, e eu descobri, assim, o Scratch através da minha prima. Eu lembro que ela tava com um namoradinho na época, e ele mandou a Morena pra ela. E aí ela pegou e falou, vem aqui ouvir essa música e tal, você que gosta desse estilo. E eu também, desde os meus 9 anos, eu toco violão. Cara, eu Aham. amava tocar as músicas do Scratch, cara. Que demais, que maneiro. Obrigado, cara. Que Sim, irado cara. saber disso. Isso é muito lindo. E aí, cara, como é que tá os projetos agora? O que você tem feito? Então, em relação à música, né, primeiramente, porque eu tenho alguns projetos, algumas coisas que eu faço. Hoje em dia vamos dizer, ampliando bastante assim minha área de atuação. Uhum. Mas em relação à música, o Scratch parou em 2015, né? Sim. Foi o Aham. nosso último show oficial. A gente depois fez dois shows em comemoração aos 10 anos do lançamento do Grande Bola Azul, que foi o nosso primeiro disco que saiu tipo de uma forma mais profissional, né? A gente tinha lançado CD, fita demo antigamente. Uhum. Tem uma galera que eu acho que nem faz ideia do que é isso, mas sim, o Scratch já chegou a gravar fita cassete mesmo. A gente é velho, mas assim, enfim. Em 2015 nós fizemos o nosso último show. Em 2016 eu já tinha algumas músicas, porque imagina, né? Tipo, os Crash era uma banda que começou com quatro pessoas, depois ficamos em Sim. três, eu, Dedé e Diego. E sempre tem Uhum. aquela coisa, a gente vai escrevendo música e nem necessariamente todas as músicas que a gente escreve entram na banda, né? Sim, Existem sim. aquelas músicas que acabam ficando para trás e tal. E às vezes, por exemplo, isso é muito natural e é importante que seja assim, inclusive. Uhum. é, Algumas músicas, por exemplo, eu gostava, mas o Diego e a Dedé não achavam que cabiam tanto no Scratch. E Uhum. tava tudo certo. E eu sempre Sim. falei, cara, em algum momento eu vou querer lançar um projeto solo, sabe? Uhum. Em algum momento eu vou, tipo, quero botar essas músicas, que são músicas que existem, músicas que eu gosto, quero botar pra frente. Vamos ver qual é. E Sim. então, no mesmo ano já que o Scratch parou, eu já tinha essas músicas e eu me juntei com um produtor que é mágico, maravilhoso, Pedro Carneiro, ele Uhum. tem um projeto chamado Vovô Bebê, e eu gravei um disco chamado Muiraquitã, que a gente lançou em 2016, que foi, cara, que dá para eu chamar quase que uma coletânea de tudo que eu fui escrevendo ao longo da vida e não coube nos crachos, sabe? Eu peguei Sim. uma Aham. porrada, tipo assim, na verdade eu já tinha, sei lá, umas 40 músicas, mas que eu achava boas, de fato, porque tem isso também. Várias vezes a gente escreve música e fala, beleza, eu escrevi, tá pronto, mas nem acho que
que eu quero lançar, sabe? Porque faz parte Sim, do sim. processo. Uhum. Você escrever e não necessariamente tudo você acha bom num nível de, tipo assim, quero mostrar. Às vezes o processo de escrever é bom para você, né? Sim. Valeu como experiência, valeu até para você ler o que está dizendo como... porque é muito doido escrever às vezes, sabe? Porque parece que você... Às vezes eu escrevo e eu leio e nem parece que foi eu que escrevi, sabe? Eu leio tipo Uhum. como receptor mesmo da coisa e é muito interessante. Uhum. Então, depois desse processo de um garimpo que eu fiz assim das minhas músicas, eu vi que, cara, 10 músicas dessas aqui eu acho que eu tenho vontade de lançar. E eu Uhum. fiz um projeto, esse projeto do Muiraquitã com esse produtor, o Vovô Bebê, o Pedrinho, e que foi um projeto tipo muito experimental. A gente ficou no estúdio vários meses, eu e ele. Foram outros músicos para lá, mas de forma bem esporádica, e gravar algumas coisas em algumas músicas. Mas basicamente foi a gente gravando tudo com o que tinha lá. Então, tipo, poucas músicas têm bateria gravada, é a gente pegando Sim. uns samples muito antigos, uns hacks, umas coisas, uns instrumentos muito antigos que ele tinha e ficava fazendo som. Fiz som com placa de rua, Que batucando no massa. piano, várias coisas assim a gente fez. Então ele é um disco com uma sonoridade bem experimental, sabe? Uhum. Mas é um disco que eu acho que para mim foi interessante porque ele foi meio transgressor, sabe? Tipo, Uhum. porque dentro do Scratch a gente conseguiu um certo tamanho, né? Como você disse, assim, a gente ganhou Sim. uma relevância e começou a ter estrutura, investimento, gravava disco em grandes estúdios, com produtor, né? Aquela Sim. coisa. E que, tipo, isso ao mesmo tempo que é lindo, maravilhoso, em alguns momentos, tipo, limita também, né? Não é que Sim. limita, ele direciona, sabe? Uhum. E quando eu entrei nesse projeto do Muiraquitã, eu fui para, tipo assim, cara, eu quero experimentar. Vamos romper barreiras, sabe? Vamos brincar Entendi. aqui. Então, assim, Uhum. é um disco que eu até considero hoje em dia com uma sonoridade um tanto quanto esquisita. Esquisito não é necessariamente ruim, sabe? Sim, sim. Uhum. Mas ele tem aquela sonoridade que não é aquela coisinha tipo, que tá tudo certinho, tudo no seu lugar, com Uhum. som de rádio bonitão, som de música Uhum. pop, sabe? Mas que Uhum. para mim foi muito foda, foi muito interessante. Seria aquele esquisito que talvez assim, pra quem tava acostumado com o Scratch, Exatamente. na hora que ouviu achou um pouco estranho, mas ao mesmo tempo é muito bom. Exatamente, exatamente. Eu Uhum. gosto e eu tenho vários feedbacks até hoje do Muiraquitã, assim, que a galera, tipo, que às vezes eu até acho, tipo assim, a galera até já esqueceu do disco. E várias vezes eu vejo uma galera, pô, essa música aqui eu acho muito foda, e me manda a música do Muiraquitã. Eu falo, pô, que maneiro. Uhum. Tipo, ainda chega na galera de uma forma muito interessante. Uhum. E eu acho que isso também é legal, né? Porque como a gente hoje em dia cada vez mais tem acesso a músicas com uma qualidade técnica muito boa, você ouvir um Sim. som que é diferente causa uma curiosidade, né? E Uhum. essa curiosidade é interessante também. Mas Uhum. enfim, aí em 2016 eu lancei esse disco, cheguei a fazer até uma turnê. Eu fiz shows no Nordeste, fiz shows no Sul, fiz shows bastante aqui pelo Rio e tal. Eu cheguei a montar uma banda muito foda com uma galera, tipo, com músicos fantásticos aqui no Rio e a gente fez alguns shows, foi muito legal. Uhum. Mas assim, mas eu acho que pelos caminhos da vida, assim, eu fui diminuindo o ritmo musical e fui Uhum. começando a dedicar mais a minha vida para o meu outro trabalho na época, que era na área de audiovisual, né? Eu, dentro do Uhum. Scratch, eu comecei a trabalhar com vídeo por causa do Scratch, né? Sempre me Uhum. interessei, eu comecei a ter câmera, fotografar, filmar e tal, até que aí eu editei o clipe de Som Sincero, e o clipe de Som Sincero ele ficou no top 10 MTV muito tempo, inclusive em primeiro durante algumas semanas. E Sim, por nossa, era causa. muito bom. Eu também achava. Quer dizer, acho ainda, né? E por causa da receptividade desse clipe, eu comecei a ser chamado para trabalhos profissionais na hora de vídeo, comecei e virei um profissional de vídeo hoje e trabalho com isso até hoje, Nossa, que né? massa. Então, e aí, cara, eu comecei a trabalhar nessas paradas tipo assim, eu tava tendo um retorno financeiro, principalmente, muito maior nessa parte. Então, Uhum. eu comecei a me dedicar mais para isso. Dediquei Sim. sabe? E aí eu fui aos pouquinhos deixando a música meio de lado nesse sentido de dedicação, porque, cara, você imagina, né? É, demanda, brother. Demanda muito, assim, você chegar e lançar um projeto, sabe? Botar um projeto na praça. Você tem que gastar dinheiro, você tem que gastar energia, divulgação.
E isso cansa, isso demanda energia. E, pô, eu tinha ficado 15 anos com o Scratch, e depois mais 2 anos lançando o Muiraquitã. Sim. E aí eu diminuí um pouco o ritmo para me dedicar para outras paradas, né? Aham. É, E assim, aí eu sempre escrevi, sempre continuei escrevendo, mas eu não estava tanto compondo música. Eu comecei a me dedicar muito para poesia, né? Para escrever poemas e tal. E Sim. fui fazendo isso enquanto eu estava trabalhando com vídeo. E aí minha vida foi tocando, fui tocando a vida, enfim. Já eu fui Uhum. casado, eu era casado eu fui casado com a Dedé, inclusive, depois nós nos Uhum. separamos. E aí a vida vai tomando outros rumos, né? Meio que Sim. naturalmente, assim. Uhum. Mas eu nunca deixei de escrever. E depois do Muiraquitã, na verdade, ainda no gás do Muiraquitã no sentido musical, eu tinha escrito algumas músicas que eu acho boas, bem boas. Tinha Uhum. chegado a fazer uma pré-produção delas no meu estúdio mesmo. Uhum. E cheguei a apresentar para um estúdio maior. E a gente chegou a gravar as músicas. Só que o estúdio começou a ter outras demandas. Era uma parceria que eu tinha com o estúdio. Uhum. Então eu não pagava, né? Eu Sim. trocava filmagens no estúdio pelas gravações. Então o estúdio Entendi. começou a ter outro tipo de demanda, eu comecei a ter outro tipo de prioridade e as músicas meio que ficaram esquecidas lá. Algumas Uhum. músicas ficaram meio que esquecidas desde 2016, 2017 e ficaram lá Uhum. uns 4 anos, sacou? 5 anos. Entendi. Até que, e aí, tipo, aí a vida rolou e tal, eu comecei a me aprofundar muito em yoga, em autoconhecimento, em qualidade de vida. Aí eu parei de Uhum. fumar, eu parei de beber, eu, tipo, comecei a me cuidar muito, eu virei uma pessoa que me importo muito com a minha saúde física, Sim. mental, Uhum. emocional e tudo, né? E comecei a viver de uma forma bem diferente do que eu vivia. Sim. E o tempo passou, fui nessa, comecei a me aprofundar, a estudar muito esses outros lados da minha vida e comecei a trabalhar também com. Continuei trabalhando com vídeo. Hoje em dia eu trabalho com vídeo numa empresa chamada Vida Veda. Eu sou coordenador de audiovisual do Vida Veda, que é uma Uhum. empresa de saúde, né? De saúde integrativa, uma empresa de Ayurveda. Ayurveda é medicina tradicional indiana. Então eu tenho Entendi. contato diariamente com médicos e Uhum. terapeutas e galera falando sobre saúde. Isso realmente transformou Sim. minha vida, minha forma de Uhum. interação com o mundo, com os outros seres, com a minha alimentação e tal. Sim. Beleza, vida fluiu, né? Passaram-se Uhum. vários anos e eu mergulhando nesse outro lado. Até que, recentemente, esse mesmo estúdio que eu tinha parceria lá atrás, em que eu fiz aquelas músicas e as músicas estavam guardadas lá no HD, e Uhum. são os donos do estúdio são muito amigos meus, eles me ligaram e falaram: Caio, a gente aqui no estúdio está abrindo um selo. O que você acha de Uhum. pegar essas tuas músicas que estão aqui há tipo 4, 5 anos e vamos lançar? Aí eu falei: Uhum. caralho, que maneiro, brother. Vamos, porque tipo assim, tinham músicas prontas, assim, com clipe Uhum. pronto, sacou? Nossa, aham. Tipo, a Vem Cá, eu lancei uma música agora, né? Sei lá, mês passado, ou 2 meses Uhum. atrás, eu não sei quando o podcast vai ao ar. Então eu lancei essa música Vem Uhum. Cá em março de 2021. E era uma Sim. música que estava pronta, sei lá, desde 2017, com um clipe pronto, sacou? Caraca. E, Aham. e eu falei, pô, óbvio, vamos lançar. Se vocês querem lançar, vamos lançar. Eu não estava muito com esse gás de botar uma parada sozinho na praça, Sim. super maneira, com artistas maneiros, é uma parceria com a Alta Fonte. A Alta Fonte é uma distribuidora digital bem relevante, assim, com artistas como Caetano Veloso, Duda Beat, e uma galera, Entendi. Gilberto Gil, uma galera bem foda, assim, Sim, tipo. sim, aham. E eu falei, pô, vamos embora, irado, porque aí eu não. Aí não é mais um lançamento eu sozinho, sabe? Aquela coisa que eu teria que eu Uhum. parar a minha vida para lançar as músicas. E aí eles vieram Sim. com essa proposta no tempo que nós estamos lançando essas músicas que já existiam, com clipes que já existiam, então eu estou para lançar agora no mês que vem, né? Eu estou fazendo esse podcast agora no último dia de abril de 2021 com você. Uhum. Mas que vem, em maio, eu já devo lançar mais uma ou duas músicas que também já estão prontas.
o Vitor Izenzê, que é do Brasa, né? Que tem o seu projeto solo também. E tem outras 4 ou 5 músicas que a gente vai lançar num projeto dessas músicas que já tinham gravadas, né? Pô, que Mas isso massa. me deu gás de botar mais música para frente, de começar a voltar a compor música, né? Sim, E a galera do estúdio tá muito me botando uma pilha para voltar a compor e para a gente lançar um projeto novo, eu sabe? boto essa pilha também. Boa, obrigado. E então assim a gente está com uma ideia de realmente reacender uma carreira musical que estava um pouco apagadinha ali. Eu não acho que eu Sim. tenho, sinceramente, pretensão de que isso vá voltar a ser o meu trabalho, sabe? E que eu vou largar tudo que eu estou fazendo e vou viver de música novamente, como era na época do Scratch. Uhum. Mas eu acho que é desafogar um impulso artístico que existe muito latente dentro de mim e eu acredito dentro da maioria das pessoas que já viveu com isso durante muito tempo de uma forma bem intensa, sabe? Então Sei, está sei. sendo um momento muito gostoso porque não tem tanta pressão, sabe? Eu estou fazendo com mó gás, mó vibe boa, tudo de bom. Uhum. A pressão de tipo, cara, eu preciso disso para viver. Sim, Então, sim. sabe? Então está Uhum. sendo um movimento super bonito, cara, super bonito. E eu acho que vem muita coisa bem legal aí pela frente. Ô, cara, que bom. E assim, Irado. saindo um pouquinho da música, cara, como é que foi pra você essa mudança, assim? Você me falou que bebia, fumava, como é que foi, tipo, sair, assim, e ir pra uma vida mais saudável? Porque eu, por exemplo, eu até ano passado, eu tava com, sei lá, uns 115 quilos, mais ou menos. E Pode agora eu crer. tô nesse processo de emagrecimento, sabe? Aham. Tô treinando e tudo mais. E, cara, é muito difícil. É Ainda muito mais em difícil. Curitiba, porque nessa época, assim, é frio, Frio cara. pra Eu. cacete, né? Aham. Nossa, aqui agora tá um frio pra caralho, cara. Nossa. Imagino. Curitiba. Eu tava falando com uma amiga minha de Curitiba esses dias que assim, Curitiba não é Uhum. o lugar mais frio que eu já fui, mas é uma sensação de frio chata, Sim, sabe? cara. Nossa. Né? E Aquele pra frio. levantar, correr, Ah, nossa. exatamente. É foda. Então, vamos lá. Como eu entrei nisso, eu entrei na porrada, né? Foi Uhum. tipo. Foi no momento de separação. A minha separação com a Dedé foi. Não tenho o menor problema em falar sobre isso. Sim. Foi sofrida para mim, sabe? Uhum. Foi um momento que para mim foi doloroso, foi difícil. Eu tive que. Realmente eu fui obrigado a sair da minha zona de conforto ali. Porque Uhum. eu, na verdade, eu nem que eu fui obrigado a sair, me tiraram, sacou? E tem Uhum. uma frase que eu falo desde então, que foi um insight que eu tive num dia que eu estava justamente na bad, bicho, aqui no meu Uhum. quarto, em casa, na casa do meu pai, né? Que depois que eu me separei, eu voltei a morar com meu pai. Hoje em dia eu não Uhum. moro mais, porque meu pai se mudou para o interior. Uhum. Mas. E eu senti assim, falei, cara, tiraram o meu chão. Sim. E aí, sabe, eu fiquei sem chão. E aí, Uhum. nesse dia, eu lembro que eu estava no quarto de noite, assim, eu estava escrevendo. Inclusive, nessa época, foi uma época que eu escrevi bastante, né? Eu realmente dediquei o meu. E isso é muito natural, né? De um impulso artístico, que é quando você está com sentimentos e sensações muito latentes, você joga aquilo para a música, né? Para escrita, para Uhum. arte, para diversas formas. Enfim. E eu estava escrevendo e eu falei, cara, tiraram o meu chão. Ou eu Uhum. vou cair, ou eu aprendo a voar. Sim. Tá ligado? E eu falei, Uhum. bicho, então eu tenho que aprender a voar, porque eu não tô afim de cair, não. Sabe? Uhum. E eu sempre tive uma parada com yoga, cara, desde moleque, assim. Quem me conhece Uhum. de criança sabe que desde criança eu fazia posições, tipo, brincando, que o meu tio chegava e falava, cara, você sabe que isso aí é yoga, né? E, tipo, eu não sabia o que era, mas eu sempre tive dentro de mim do tipo, cara, um dia eu vou fazer essa parada, mas eu quero fazer de verdade, sabe? Uhum. E, e aí teve, no dia seguinte desse insight que eu tive do aprender a voar, eu desci aqui embaixo do meu prédio e eu falei, eu vou ver onde é que tem uma aula de yoga aqui em perto. E Uhum. foi muito doido, aí muito doido como as coisas acontecem, né? Sim. Eu desci, quando eu desci, no outro elevador do meu prédio, na minha frente, saiu uma senhora com um tapetinho de yoga. Juro, assim, eu olhei para ela, a mulher do meu prédio, falei, onde é que você vai fazer isso? Ela falou, tem um yoga de graça aqui no shopping na frente da nossa casa. Porque aqui, tipo, na frente do meu prédio, atravessando uma rua, Uhum. tem um shoppingzinho pequenininho.
Aqui no Rio de Janeiro, eu moro no bairro da Barra da Tijuca, e aqui é um bairro onde tipo, tem muitos shoppings, né? Não é um lugar de loja de rua, é um lugar de shopping. Então tudo é shopping, tudo é shopping. Até você comprar um pão é dentro do shopping. Mas enfim, aí aí ela falou, cara, aqui todo dia, não lembro, acho que era de 8 às 9 ou de 9 às 10, todo dia não, segunda, quarta e sexta, antes do shopping abrir, tem uma aula de yoga de graça na praça do shopping. Falei, caraca, que irado, vou lá. Aí eu fui lá nesse mesmo dia, conversei com a professora, falei, vou começar a fazer aqui. Beleza. Comecei a fazer. Era um yoga chamado Swastika Yoga, que eu perguntei para ela, eu nunca tinha ouvido falar. E aí, mas beleza, eu comecei a praticar, comecei a gostar da coisa e comecei a ver que, tipo assim, cara, eu mandava bem. E nessa época eu já tinha parado de beber, porque na verdade eu estava sentindo que eu estava tendo muita ressaca, bicho, sabe? Sim. Eu tava tipo, eu realmente acordava no dia seguinte de um jeito mal, assim, na parada. Só que e aí teve um dia, meu irmão, que eu acordei muito mal. Eu falei, cara, o meu corpo tá gritando para eu parar de beber, sacou? Sim. Tá gritando para eu parar de beber. E eu bebo algumas horas ali de noite para ficar o dia inteiro seguinte mal. Eu acho que eu vou experimentar parar com essa parada um tempo. E eu comecei a ter uma sensação de, cara, a qualidade, o prazer que eu tinha de beber durante algumas horas não compensa o prazer de eu acordar todo dia 100%. Sabe? Eu comecei a viver isso eu comecei a sentir isso com experiência mesmo. Eu resolvi experimentar, falei, vou ficar um mês sem beber. Aí eu fiquei um mês sem beber, eu comecei a, tipo, caralho, é possível acordar todo dia 100%. Sacou? Sim. E eu nunca tinha vivido isso, cara. Eu comecei a beber muito cedo na estrada, a nossa vida era bem intensa, assim, eu bebia muito também. E quando eu comecei a sentir isso, eu comecei a dar prazer mais pro meu dia inteiro bem do que para os momentos de prazer que eu sentia com uma cerveja. Eu adoro cerveja, o paladar, sabe? Mas eu comecei a ver que, tipo assim, cara, não compensa, sabe? Botando na balança, eu também sinto prazer com viver o dia inteiro bem. Então, qual prazer para mim tá mais legal? Então, eu comecei a dar prazer não pro prazer paladar, e sim pro prazer de, porra, tenho todo o meu potencial para dar no dia, né? Então, eu já não bebia nessa época, né? E aí eu comecei a praticar o yoga. Nessa época eu ainda fumava. E eu comecei a praticar e tal. E dentro do yoga a gente trabalha muito com respiração, né? Sim. Muito com respiração e com posições, com alongamento e tudo mais. E eu comecei a sentir que, tipo assim, que, cara, eu não tinha um desenvolvimento pulmonar muito bom. E a professora falava sempre, cara, se você fuma, saiba que isso atrapalha seu desenvolvimento, isso entope canais. Imagina que se você você quer fazer um chuveiro fluir com a qualidade máxima desse chuveiro. Se ele tem aquelas pontinhas dele entupidas, bicho, você não vai ter o rendimento melhor desse chuveiro. Isso é a mesma coisa com os seus alvéolos, com os seus pulmões. Só que parar de fumar não é tão fácil, né? Mas aí ela começou a falar essa parada, começou a falar isso. E, em paralelo a isso, eu tinha uma outra amiga que eu sempre soube que ela praticava também e tal. E eu falei para ela, cara, eu tô fazendo um yoga lá no shopping e tal, que a menina falou que se chama Swastika Yoga. Aí ela falou, Swastika Yoga não pode ser, porque Swastika Yoga é o Swastika do The Rose Method. Método The Rose, né, na época. E aí eu falei, ué, mas o que é The Rose Method? Ela falou, então vem aqui que eu vou te explicar. Aí ela me deu, tipo, 12 livros. Só 12, sacou? Mas eu sou um cara que gosto muito de estudar, gosto muito de me aprofundar nas coisas, de ler. E como eu te falei, eu tinha esse ímpeto dentro de mim de que, cara, quando eu for fazer yoga, eu quero fazer a Vera. Eu quero, tipo, me aprofundar nessa parada. E quando ela me deu esses livros, eu falei, cara, é isso. Vou ler para entender melhor o que é essa parada. E eu comecei a ler, eu devorei os 12 livros. E eu vi que esse conteúdo que eu queria era um conteúdo tipo a Vera, de verdade. Eu não ia para uma prática de yoga, chegava lá, sentava, fazia respiratório e alongamento, falava namastê e ia embora, xingava o porteiro. Tipo, não era isso que eu queria, entendeu? Sim. Eu queria realmente me aprofundar numa filosofia. O yoga é uma filosofia de vida, né? Um estilo de vida, cultura antiga, ancestral, porra,
que não é só fazer exercício nem de meditação e ficar zen. Até porque zen é do budismo, isso é até um equívoco falar isso, sabe? Porque o zen Sim. e o yoga não tem nada a ver, assim, são culturas diferentes, de países diferentes, de filosofias diferentes, enfim. Aí já estou entrando em outro papo. Mas, aí eu falei, cara, tem essa escola do De Rose, vou lá ver qual é. E eu comecei a ir para lá, comecei a praticar. Eu vi que dentro da escola, não é uma escola de yoga, tá? É uma escola de reeducação comportamental, é uma escola de qualidade de vida e tal, mas conforme você vai se aprofundando, a parte prática, as técnicas que o The Rose Method usa para que você se aprimore como indivíduo e para que você seja uma pessoa melhor e que comece a levar esse seu aprimoramento para o seu entorno, eles usam técnicas do yoga, sabe? Eles usam muitas técnicas do yoga. Só que, como é uma escola séria e que busca um aprofundamento assim bem intenso dentro de tudo que eu vi lá, quando você chega nesse nível de pegar a parte técnica e estudar, é um estudo muito à vera, sabe? Muito profundo. Sim. E eu comecei a estudar, comecei a me apaixonar pela parada e fiquei anos estudando essa parada até que... E eu falei, pô, quero fazer a formação profissional disso. Quero poder ensinar isso para as pessoas. Isso que me fez tão bem, quero poder ensinar isso para as pessoas, porque transformou a minha vida. E aí, só voltando um pouquinho, bem no começo, quando eu entrei no The Rose Method, eu falei para minha instrutora na época que eu fumava. Ela falou, Caio, se você fumar, no nível, principalmente no nível que você fuma, mas assim, fumando, eu não posso te dar a quantidade de técnicas que eu gostaria de te dar para que você se aprofunde. Então você nem vai conseguir chegar num nível profissional dessa parada fumando, porque imagina, a gente dentro dessas técnicas, né, dentro do yoga, a gente trabalha muito com energia. Imagina você quer passar, vamos voltar pro negócio da água ali, tá? Do chuveiro, por exemplo. Sim. Você está querendo passar uma quantidade de água muito grande por esse cano do chuveiro. Só que imagina que o chuveiro está todo entupido. Tá? Você vai jogar uma pressão de água ali muito grande, se o chuveiro estiver entupido, ele vai explodir. E vai sair água por lugares que você não quer que saia. Sabe? E ela falou isso para mim. Então, assim, eu não sou autorizada pelo meu professor, ela falando, né, de te dar as técnicas mais avançadas, porque eu vou justamente estar empurrando energia por um canal que está obstruído com sujeira. Com detritos físicos, com toxinas, com uma porrada de coisa que a gente sabe que o fumo causa, além de vários outros malefícios para os pulmões e tal, né? E aí, cara, foi o estalo que me deu do tipo, muito parecido com aquela onda da bebida que eu te falei. Eu falei, cara, o que eu quero mais? É o prazer do cigarro, aquele prazer tipo que dura alguns minutos ou segundos, ou eu poder me aprofundar muito na parada, nessa filosofia de vida, nesse estilo de vida que eu estou me apaixonando e que eu quero me aprofundar. Então eu tinha um estímulo muito real, presente, diário. Né? Porque uma parada que eu acho muito legal também do método é que, assim, não é um estúdio de yoga, que você vai lá 3 vezes por semana e faz uma parada. É realmente uma escola. Sabe? Uma escola que você tem atividades todos os dias. Você pode ir para lá todos os dias com atividades conceituais, teóricas, práticas, uma porrada de coisas, sabe? E que fala sobre alimentação, fala sobre estilo de vida, sabe? Fala sobre reeducação comportamental, reeducação respiratória, boa forma, uma porrada de coisa junto. Então, não era o tipo de coisa que eu ia para lá, ia embora e voltava a ver minha vida normal. Aquilo começou a permear a minha vida. Então, eu comecei a comparar do tipo, cara, eu quero fumar ou eu quero me aprofundar nessa parada? E aí me vinha a vontade de fumar. Eu falava, não, cara, mas eu quero me dedicar mais a isso. Vou segurar. E eu parei de fumar, cara. E vou te falar que foi fácil. Para mim, porque 2 coisas. Primeiro, eu sempre fui um cara muito disciplinado, sabe? Do tipo, cara, eu quero fazer uma parada, eu faço. Eu vou fazer aquela parada. Tem até uma história que eu sempre conto, eu dou aula de disciplina, inclusive, hoje em dia, né? E tem uma história minha que eu conto que eu aprendi a tocar baixo assim também.
Uhum. Vou falar sobre isso logo na sequência. Beleza. Mas eu tenho essa parada de disciplina muito forte. Então eu comecei a, sempre que me dava vontade de fumar, eu botar na cabeça, cara, mas eu quero fumar ou eu quero ser sinistro nessa parada que eu estou estudando? Não, eu quero ser Uhum. sinistro. Então eu vou segurar um pouco aqui essa vontade. E, cara, Uhum. vontade de fumar é igual vontade de comer chocolate. Bicho, eu sou formiguinha pra cacete. Eu amo doce. Eu amo Eu doce. também. Se eu pudesse, eu almoçava doce. Né? Só para ter noção. Assim, só para você ter Uhum. noção, ontem foi meu aniversário, né? Sim, sim. Parabéns. E aí, cara, o meu almoço, eu falei assim, eu não quero nem saber qual é o almoço. Eu vou comer uma salada qualquer porque eu tô querendo ir naquele restaurante porque eu quero aquela sobremesa, sabe? Tipo, eu fui sozinho, literalmente, eu fui Uhum. sozinho pro restaurante. Cheguei lá, falei pro garçom, olha, hoje é meu aniversário. Eu quero comer só uma salada num restaurante que hoje em dia eu sou vegano, né? Uhum. Vegetariano estrito, na verdade, porque o veganismo ele é um estilo de vida e o meu Uhum. eu tenho isso mais para a área da alimentação. Eu não posso me Uhum. considerar vegano porque eu não garanto que tudo o que eu uso é de empresas que não maltratam os animais. É claro que isso eu sempre procuro ter Uhum. um estilo de vida o mais vegano possível, mas eu acho que eu não nem poderia falar que eu sou vegano porque eu não tenho essa atenção em, por exemplo, em todo sabonete que eu boto na mão, eu não sei se ele é vegano, entendeu? Ah, E eu entendi. sei que é Uhum. muito mais para esse estilo de vida do que para a parte alimentar. Mas na parte alimentar, a própria nutrição chama de vegetarianismo estrito. Então Uhum. eu sou vegetariano estrito, Uhum. né? E então eu fui num restaurante que ele nem tem opções boas assim, sabe, para quem não come nada de origem animal. Mas eu sabia que eu lá ia poder comer uma salada qualquer que fosse, que nem Uhum. ia ser tão gostoso assim, mas eu queria saber do doce, sabe? Uhum. Mas assim, o doce também tem essa parada que eu estava falando do cigarro. É um Uhum. prazer que ele dura o tempo de passar da sua língua até a garganta. Depois acabou, Exato. sacou? E Uhum. o resto do prazer que você sente depois? Tipo, porque imagina, você falou que você está querendo emagrecer. Aí você Uhum. come um doce, ele te dá aquele prazer na hora. Ok. Quando você acaba de comer doce, o que vem? Você que quer emagrecer, não queria comer aquilo. A sensação que vem é de culpa. Sim. A sensação de culpa ela já te traz uma coisa ruim. Aí depois Uhum. da culpa te traz a sensação, não estou conseguindo emagrecer, não estou emagrecendo. Olha a quantidade de sensação ruim que essa parada te traz, em detrimento de uma sensação boa, só que muito curta. Quanto Uhum. tempo dura o seu tempo de culpa? Quanto tempo dura a sua sensação de não potência, de não empoderamento, sabe? Do tipo assim, cara, eu não tenho o controle sobre o meu corpo, sabe? Uhum. Então, eu comecei a botar muito na balança essas paradas, cara. E isso eu experimentei lá quando eu parei de beber. Cara, o que que vai, Uhum. o que que é... Porque assim, é prazer também. Eu acordar Sim. 100% e saber que eu consigo fazer com o meu corpo o que eu quiser. Isso é um tipo de Uhum. prazer que muitas vezes a gente não dá tanto valor, sabe? A gente acaba dando valor mais pro prazer do paladar, da bebida, da fumaça, do encontro com aquela galera que dura 2 horas na noite, que você, para fazer parte do grupo, você acaba bebendo, comendo qualquer tipo de coisa, fumando. Só que, pô, o Sim. resto do seu dia inteiro, as outras 23 horas, 22 horas do dia, você não está se sentindo tão bem. E eu Uhum. comecei justamente a levar a minha atenção de maneira voluntária e consciente, e não é fácil, tá? Eu comecei a Sim. levar a minha atenção para esses momentos, que é um tipo, eu sei o dia Uhum. inteiro, sacou? Eu durmo Uhum. bem hoje em dia, eu vivo bem o dia inteiro, disposto, alegre, Uhum. sorrindo, com disposição, com capacidade, com uma sensação de potência, sabe? De poder sobre Sim. o que eu quiser fazer. E foi uma Uhum. chavinha que eu consegui virar que fez toda a diferença na minha vida. Eu Uhum. falando assim parece fácil, mas eu sei o quanto é foda, Sim. meu irmão. Uhum. Não é fácil conseguir isso. E eu falo, eu consegui isso porque eu também tenho esse impulso da disciplina muito forte. Uhum. Vou contar a história do baixo que eu falei. Quando Sim. eu tinha uns 16 anos, mais ou menos, nós já Uhum. tínhamos os Crash há um tempo. A gente já tinha lançado a fita cassete, já tinha lançado o disco demo e tal, e a gente estava gravando o nosso primeiro disco, o Grande Bola Azul. Uhum. Uhum. E nessa época, brother, eu lembro que tinham as músicas, por exemplo, a Divina Comédia, que ela é uma música que tem uma linha de baixo irada, né? Sim. E Uhum. aquela linha de baixo
na época que a gente estava compondo, tinha um produtor, e o produtor ele foi meu professor de baixo, inclusive, durante muito tempo. E ele era muito foda, um cara que tocava muito baixo, toca muita bateria, toca tudo, é um multi-instrumentista animal, toca naquelas bandas de metal que fazem umas paradas e fala assim, que isso? Não sabia nem que é possível fazer um negócio desse. Mas, enfim. E aí ele criou aquela linha de baixo, falou, toca aí. E eu não consegui, tá ligado? A linha de baixo de Divina Comédia e de 13, que eram as duas linhas de baixo mais maneiras do disco, não fui eu que gravei. Entendi. Porque eu não consegui. E aquilo me frustrou pra cacete, tá ligado? Sim. E na época, a galera da banda já me falava, pô, Caio, mas você tá tocando mal, brother, tá ligado? Você não tá acompanhando o ritmo da galera de evolução. Você tá tocando mal, você tá tocando mal. E na época eu era muito brincalhão, eu sempre fui muito brincalhão. Eu falava, foda-se, eu quero saber mais de zoar mesmo, tal. Eu quero saber mais de zoar. Até que essa parada do disco eu falei, porra, brother, eu queria ter gravado, eu queria conseguir, sabe? Porque é diferente você não querer e você não conseguir. Se você não quiser, tá tudo certo. Mas você não conseguir traz uma sensação de frustração. E essa parada mexeu comigo. E aí eu falei, cara, eu quero conseguir. O que eu vou fazer para conseguir? Aí eu comecei a botar, para mim, eu falei, cara, eu tenho que estudar isso todo dia. E eu sou um cara muito da manhã, né? Eu não, eu tenho muito mais energia durante o dia do que durante a noite. E eu falei, cara, eu vou começar a acordar cedo pra cacete, antes da aula. Tinha escola ainda na época, não lembro se era escola ou faculdade, porque eu fui pra faculdade muito cedo também, né? Com 16 para 17 anos eu já entrei na faculdade. Mas eu falei, cara, eu vou acordar antes da aula e vou todos os dias, sábado, domingo, todos os dias, quando eu estiver em casa, né? Porque já tinha banda, então tinha muitos fins de semana que a gente já estava viajando. Eu vou, antes de qualquer coisa, antes de sair do quarto, eu vou sentar aqui no meu baixo, vou ligar o computador e vou tirar uma música, todo dia. E músicas que para mim são desafiadoras. Então eu escolhi os meus baixistas preferidos, que era o Flea, do Red Hot, Sublime, Charlie Brown, né, com Champignon e tal. Eram músicas que para mim eram desafiadoras. E eu falei, eu vou estudar essa parada todos os dias, todos os dias. E botei isso na cabeça. E fui. E fui fazendo. E eu lembro que uns 3 meses depois disso, eu cheguei no estúdio para tocar, comecei a tocar, e eu lembro da cara do Diego e do Gabriel, a Dedé nem era da banda ainda, me olhando e falando assim, que é isso, bro? Ah, não, mentira, a Dedé já era da banda assim. Sabe? Mas ela tinha acabado de entrar. Mas eles me olhando e falavam, o que aconteceu com você? Porque isso não é assim que você toca. Tipo, o que rolou? E foi o primeiro momento que eu senti o poder da disciplina ao meu prazer. E eu comecei a sentir que disciplina não é repressão. Pelo contrário, disciplina é liberdade. O fato de eu ter escolhido ter aquela disciplina voluntariamente fez com que eu conseguisse atingir o resultado que eu queria atingir. Sabe? Então a disciplina é um meio pelo qual você consegue atingir os seus objetivos. E eu lembro que eu tive essa clareza muito firme ainda com 16, 17 anos. Então, a partir de então, sempre que eu queria atingir um objetivo, eu consigo botar a minha disciplina muito forte nessa parada, sabe? Então, foi muito por isso que eu consegui parar de fumar. Porque na época que eu queria, eu falei, cara, eu vou fazer essa parada. Todo dia. Eu vou, quando eu tiver a vontade, o ímpeto de acender um cigarro, eu vou pensar, mas o que eu quero? Eu quero fumar ou eu quero ser sinistro nessa parada que eu tô fazendo? Não, eu quero ser sinistro nessa parada que eu tô fazendo. Então eu não vou fumar agora. Deixa passar. E aí passava, e aí foi passando, passou um mês, passou 2 meses e quando eu vi eu já não estava mais fumando. Cara, que massa. É muito maneiro. Isso é uma parada que eu realmente me orgulho, assim, porque foi muito legal. Cara, você falou do baixo. Eu também sempre gostei muito dessa parte musical e tal. E, assim, por muito tempo eu toquei dentro da igreja, sabe? E aí eu lembro que teve uma época que os músicos da igreja meio que acabaram. Só tava eu e mais 3 pessoas, se eu não me engano. E a gente não tinha baixista. E aí, cara, tinha um cara que acompanhava a gente todo ensaio e ele mexia com som e tudo mais. A gente olhou pra ele e falou, cara, você quer aprender a tocar baixo? O cara olhou pra gente falando, faltando uma semana assim para um retiro. Ele falou, cara, quero, vamos, bora. É um cara assim super gente boa, ele aceita desafio pra caramba. E aí, beleza, cara, a gente colocou o baixo na mão dele e ele, cara, ele simplesmente dormia com o baixo. Pode crer. E, cara, ele ficou
uma semana inteira, cara, treinando, treinando, treinando. Chegou na hora, o cara destruiu, cara. Que irado. É isso, Cara, né, foi... brother? Aham. É quando você se Cara, e é entrega, muito né? Se louco. dedica. Sim. E agora, para essa questão de bebê, eu também, cara, em 2019 para 2020, eu fui mandado embora de uma empresa que até ganhava relativamente bem e tinha acabado de terminar um relacionamento e, cara, tava mal. E aí também, cara, mesma coisa, ficava todo final de semana, era festa, 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 balada, balada. Nossa, e, cara, é uma vida que, quando você começa, parece que ela te puxa de volta, né? Você não Total. consegue sair. Cara, que nem eu contei no outro podcast, tinha final de semana, cara, que eu pegava e falava assim, ó, eu não vou ir, eu vou desligar meu celular, porque eu não quero ir. Chegava 6 horas, assim, na sexta-feira, já tinha 20 pessoas numa lista com o meu nome, que nem era eu que tinha colocado. E os caras falavam assim, ó, vem pra cá e se você não tiver dinheiro pra vir, a gente arranja dinheiro pra você. A gente só quer você aqui. É E, cara, foda. eu chegava lá com nada no bolso e saía de lá louco. Sim. Completamente louco. Aham. E a Sei como é que pandemia, é. de certa forma, me ajudou nessa parte. Porque daí aconteceu, acabou a festa, né? Eu ficava só dentro de casa, tirei muito tempo pra ficar pensando nisso, e aí o meu corpo começou a dar o resultado da bebedeira, né? Cara, Total. nossa, era horrível. Eu passava uma noite com azia, cara. Nossa, querendo vomitar a noite inteira. E aí foi nessa que eu peguei e falei, cara, eu não quero mais isso. Eu quero, assim, não parei de beber totalmente, ainda no churrasco com a Aham. família, só uma cervejinha ali e tal. É, mas Mas, isso não é o cara, problema. é a diferença que está fazendo na minha vida agora, de poder dormir assim, sem ter aquela azia chata, assim, nossa, é outra vida, cara. É É. completamente diferente. E você vai dando valor para isso, né? Porque assim, Sim. eu sei que dá um prazer, assim, você tá lá bebendo com a galera curtindo. Mas é Uhum, só do tipo assim, cara, bota na balança qual prazer é mais prazer, sacou? uhum, Tipo, exatamente. tem uma parada que a galera fala, que um professor meu fala também muito sobre alimentação, né? Por exemplo, tipo, quando você vai num restaurante que você gosta muito, você abre o menu, o cardápio do restaurante e você procura o alimento que é mais o quê? Que é mais gostoso, Mais gostoso. Aham. né? É isso que você procura. Uhum, Mas, por exemplo, aí vamos dizer que o alimento que é mais gostoso do doce, já falei. uhum, Mas vamos dizer que o alimento mais gostoso que tem lá é um brownie com calda de chocolate, sorvete em cima, ele pega esse brownie, frita, aí depois bota mais uma calda de sorvete, frita de novo e bota um bacon em cima. Esse é o mais uhum. gostoso, tá? Sim. Mas ele é o mais gostoso, ok. Mas ele faz bem? Não, não faz bem. Uhum, O segundo alimento mais gostoso, talvez é vamos dizer, um doce de abóbora. uhum, Ele é ruim? Não, não é ruim. Ele faz muito mal. Mas muitas vezes, quando a gente escolhe o alimento, quando a gente abre o menu procurando qual é o alimento que é o mais gostoso, o nosso cérebro dá o alimento que é mais gostoso. Fala, o alimento que é mais gostoso é o brownie frito com caldo de sorvete, frito de novo, bota o bacon em cima e frita de novo. Ele é uhum, o mais gostoso. E é isso que o cérebro entrega. E se você mostra para ele, pô, mas tem esse doce de abóbora aqui também. Aí o cérebro vai falar, uhum, não, mas pô, mas eu quero o mais gostoso. O mais gostoso é o brownie. Eu quero o brownie, vou comer o brownie, vou comer o brownie e comer o brownie. Beleza. uhum, Mas se você muda o input para o cérebro, você fala assim, cara, o que é o mais gostoso que também é saudável? Sabe? uhum, Você já abre o menu com um input diferente para o seu cérebro e ele vai te entregar aquilo. Porque uhum, ele vai ver o brownie e ele vai falar assim, cara, o brownie é gostoso, mas ele não é saudável. Então ele não está dentro do input que eu tenho que entregar para o Caio. Sacou? Aí ele já vai ver entendi. aquele doce de abóbora e ele vai falar, cara, esse aqui eu acho que, pô, ele está nesse espectro, nesse círculo que abarca os alimentos que são gostosos, ele vai me Uhum, trazer um sabor, um paladar muito bom, e ele também é saudável. Ou talvez ele uhum, não me faz muito mal, sacou? Então entendi. por que não escolher o alimento que é, tipo, porque a galera bota a segunda opção como se ela fosse quase a última. Como se, Sim. tipo, o doce de abóbora fosse quase um chuchu no vapor sem tempero nenhum. E, tipo, Uhum, e não é assim, sabe? A gente tem muito. Ou eu quero o mais gostoso, ou eu quero o máximo do prazer, ou eu quero beber, beber, beber até cair, ou eu quero fumar pra uhum, caralho, eu quero usar droga pra caralho, ou uhum, eu, não quero, ou eu tenho que virar o cara que vai meditar no Himalaia, ficar lá zen, sem contato nenhum, nunca vou ter uma relação sexual com alguém, vou virar um brahmachari, um cara que. Um padre, sacou? E, aham, tipo, não, existe um meio do caminho gigante aí no meio. sim. Sacou?
E que muitas vezes a gente vai só para os extremos e, porra, e não são nos extremos que mora o equilíbrio, né, cara? O equilíbrio, ele Pois tá é. bem mais pro meio do caminho. Uhum. Então é muito isso que você está falando também, né? Do tipo assim, cara, tem momentos que a gente não sabe escolher. E o que você falou agora, pô, eu tomo uma cervejinha com a família no churrasco. Brother, isso é perto do meio do caminho. Isso aí tá maravilhoso. Sim. Isso aí é Uhum. equilíbrio. Isso aí é muito mais perto da saúde do que o que você estava antes. E assim, Sim. e o equilíbrio, hoje em dia eu dou aula disso também, né? O equilíbrio não é uma Uhum. coisa estática. Tipo Uhum. assim, você não entra numa posição de equilíbrio e trava nela. Quando você entra Sim. numa posição de equilíbrio, você está o tempo inteiro, constantemente, percorrendo, perseguindo esse equilíbrio. É Uhum. sempre movimento. Então nunca é aquela parada, entrei em equilíbrio, fiquei. Não é Uhum. isso. Você vai ter que estar o tempo inteiro brincando de se equilibrar, sabe? É tipo Uhum. slackline, sabe? Aquela corda bamba, Sim, sim. aquela Uhum. parada. Quando o cara tá no slackline, eu, por exemplo, gosto bastante de fazer slackline. Quando você tá no slackline, você não tá parado. Você nunca tá parado. Você sempre Uhum. tá brincando ali de se equilibrar, de jogar para um lado e para o outro, fazendo com que o equilíbrio se torne alguma coisa. O equilíbrio é constante, mas não é estático, entendeu? Uhum. Então é muito essa parada. A gente tem que sempre estar medindo, botando na balança, se estudando, entendendo a cada dia, porque a gente é diferente a cada dia, né? Sim, sim. Então esse é movimento bonito, cara. Uhum. E, cara, voltando agora mais pra parte, assim, da internet e tal. Cara, eu tava conversando com outro amigo meu no podcast e a gente tava falando sobre essa questão da internet, cara, porque é muito louco, né? Hoje em dia você consegue ficar famoso com um vídeo bobo e estourar, mas ao Uhum. mesmo tempo é muito fácil você ser esquecido, né? E eu Total. lembro que ano passado vocês fizeram uma live, né, do Scratch. Sim. E, cara, eu lembro, cara, eu assisti a live inteira, né? Foda. E, tipo assim, teve muita gente que assistiu junto, né, cara? Dá pra ver que a galera, assim, não esqueceu o Scratch. Cara, foi muito maneiro, assim. Foi muito Uhum. maneiro porque é, foi muito impressionante pra gente. Tipo assim, a gente ficou sabendo, depois que a gente viu, né? O YouTube deu pra gente os dados lá. A gente Uhum. teve uma média de 13 mil pessoas vendo a live o tempo todo. Mas a Uhum. gente viu que circularam pela live 130 mil pessoas, bicho. Cara, é muita gente. É muita gente, meu irmão. Eu não Uhum. acreditei quando eu vi aquela parada. Eu falei, oi? Como assim? E isso mexeu muito com todos nós, assim, sabe, na Uhum. época. E a gente, tipo, eu, Gabriel, Diego e Dedé, a gente ainda se fala bastante até. Não Uhum. temos planos estabelecidos, mas a gente sabe esse valor. Sim. E a gente ama essa parada, sabe? Uhum. Só que, assim, ao mesmo tempo, a gente tem muito respeito pela instituição, pela entidade que o Scratch se tornou. Então, a Uhum. gente não quer fazer nada de qualquer jeito. A gente até pensa em um Sim. dia fazer alguma coisa assim. Não sei se vai Uhum. ser uma live, não sei se vai ser lançar música nova, não sei se vai ser show, não sei mesmo, tá? A gente não. Uhum. Mas a gente sabe que um dia a gente talvez tenha vontade de reacender essa chaminha um pouco, porque a gente sabe o Uhum. quanto isso é importante. Em relação a essa parada da velocidade, eu sempre faço um paralelo interno. Eu sempre fui muito ligado com as exatas, né? Por exemplo, eu dava Uhum. monitoria de física e matemática no colégio. Eu Uhum. passei, eu fazia, a minha faculdade que eu fiz, eu não me formei, mas eu entrei em engenharia mecânica. Gosto muito de Sim. números, né? Uhum. Dessa parte técnica. E, cara, e a matemática diz que o que sobe rápido, desce rápido. E o que Sim. sobe devagar, de uma maneira mais escalonada, tende a se manter nesse processo durante mais Uhum. tempo e de achar uma estabilidade de forma mais fácil, né? Uhum. Por exemplo, hoje em dia também, dentro das práticas que eu faço, também é a mesma coisa. Se você me acompanhar no Instagram, por exemplo, eu tenho Uhum. uma prática lá que eu faço de todo dia, né? Que é o meu hashtag Sim, todo aham. dia. É uma invertida sobre as mãos, é o handstand, que a galera chama, né? Que é você ficar de ponta cabeça com as mãos no chão em equilíbrio ali. Uhum. Eu sempre busquei fazer aquela posição nunca com impulso, nunca Uhum. jogando o meu corpo para cima para achar o equilíbrio lá em cima. Se você reparar como eu faço, eu saio lá do chão devagarzinho, vou levantando as pernas com o Uhum. corpo todo equilibrado já, de uma forma bem gradual, para quando eu chegar lá em cima,
eu não chegar lá em cima já meio sem equilíbrio, Uhum. entendeu? E eu acho que Entendi. isso acontece muito hoje em dia. Hoje em dia as pessoas são muito catapultadas para um patamar que Uhum. você, quando chega lá em cima, você não sabe lidar direito com aquilo. É Sim. tipo isso, quando você bota as mãos no chão e empurra seu corpo para cima, possivelmente você vai conseguir chegar com os pés para cima e ficar Uhum. com as mãos para baixo. Mas se equilibra Sim. ali, Uhum. sacou? É outra parada. Entendi. É outro pensamento, é outro raciocínio, é outro tipo de entendimento que você tem que ter para se Uhum. permanecer lá em cima, para fazer alguma coisa que tenha sustentação, sustentabilidade, sabe? Sim. Então eu acho que o Scratch teve isso, cara. Eu acho que o Scratch chegou no auge no último show. Ou Uhum. seja, a gente teve uma ladeira que ela foi constante para cima. A gente não foi Uhum. tipo um pico, né? A gente vivendo Entendi. nesse Uhum. momento de pandemia assim, a gente não foi tipo um país que saiu da pandemia rápido. A gente tá, os caras foi tipo o Brasil, Uhum. que está numa ladeira para cima sem parar. Uhum. Infelizmente, eu vou fazer essa analogia aqui, que é uma analogia péssima, mas assim, é verdade, tá ligado? Sim. Tipo, a gente manteve uma ladeira íngreme, não tão Uhum. íngreme, mas constante, Uhum. sacou? E quando a gente chegou no auge, a gente soube se manter lá. Porque a Uhum. gente foi criando base, a gente foi criando estrutura para segurar esse auge. É muito o que Uhum. eu faço aqui na minha técnica, sabe? Eu, Sim. antes de conseguir ficar com a perna para cima, eu estava fortalecendo o meu corpo inteiro, o meu abdômen, a minha coluna, os meus braços, para quando eu chegasse com o pé lá em cima, eu conseguir sustentar. Equilibrar. Uhum. Isso aqui. Uhum. Eles buscam projeção. E a projeção é o que eu te falei, é isso, bota a mão no chão e empurra o corpo lá para cima. Você vai conseguir Uhum. chegar com o pé lá em cima, mas a chance é muito grande de você cair para trás logo na sequência. Uhum. Sacou? Cair de costas no chão. Entendi. Então eu acho que é muito isso, sim. É lindo. Uhum. Eu acho que a internet é linda, é maravilhoso você ter essa possibilidade. Mas é muito interessante que você se estruture para isso, sabe? Porque senão Sim, se é. manter é Uhum. difícil pra caralho, assim, muito difícil ter no É. alto. A gente vê por essa galera que participa do Big Brother. Eu Exato. tava, eu tava pensando, pô, cada ano tem o ganhador e no ano seguinte o cara já é esquecido. Mas nessa Exatamente. edição mesmo, cara, o primeiro participante que foi eliminado, ninguém lembra. É, verdade. O Verdade. cara é esquecido completamente, cara. Não, eu tava falando E. isso ontem com a galera, porque Uhum. ontem foi meu aniversário, eu fui para casa de um casal amigo meu, né? Que, enfim, eu Uhum. sei que eles estão super se cuidando na pandemia, eu também. Uhum. É um cara que eu trabalho, trabalha comigo. Eu sei que ele, tipo, eu trabalho com vídeo em casa, ele trabalha com vídeo em casa. A gente tá Uhum. super ok. Aí ele, meu aniversário ontem, ele falou, pô, chega aí, a gente pede uma comida, fica aqui no ramo, e a gente começou a falar sobre isso. E o Uhum. assunto foi exatamente esse. Ele falou, cara, quantas pessoas do Big Brother a gente lembra? E dá para contar nos dedos de uma mão. Sendo que a gente já Pois é. está no Big Brother 21, cada Big Brother tem 30 pessoas, né? Porque é Uhum. isso, a galera é catapultada lá para cima, mas sem estrutura nenhuma de se manter, né? Exato. É, a pessoa ali que participa tem que se aproveitar depois. Porque senão Exatamente. não tem como. Exatamente. E, pô, a gente sabe, E- é só Sabrina Sato e poucas Uhum. pessoas, assim, que se demora, eu nem sei dizer mais. Eu Pois sei, é. é Uhum. claro que eu lembro do nome de alguns, eu lembro de Kleber Bambam, Alemão e Domini, mas eu acho que eu nem sei mais Uhum. do que isso, assim, também. Mas eu não sou um Uhum. grande, eu não acompanho tanto Big Brother, não tenho nada contra. Uhum. Mas assim, eu não sou um cara que é porque na verdade eu nem vejo TV. Até tem televisão na Uhum. minha casa, mas só para você ter noção, ela fica fora da tomada, para não ter Uhum. o bagulhinho lá a luzinha que fica acesa. Mas eu sei Uhum. o que rola, né? Eu acompanho o Twitter, redes sociais, essas coisas. Uhum. Mas é muito doido, é exatamente o que você falou. É uma Uhum. projeção bizarra que a pessoa não tem a menor estrutura de se manter ali equilibrado. Mas eu falo, ser sincero com você, eu acho que a gente só lembra desse, por exemplo, do Alemão, do Domini, porque foi uma coisa que a gente assistiu. É, Porque se pode crer. fosse hoje em dia, a gente também não ia saber, ia falar Domini, não faço ideia. O É, Bambam, exatamente. talvez, porque ele ficou famoso depois e tal, mas E que é o uma Domini. figura, né, bro? É, completamente doido aquele cara. Completamente doido. Mas é isso, exatamente. Tipo, é o tipo de coisa que se a pessoa simplesmente é catapultada lá para cima e não tem como se manter, ela não se mantém. Né? Uhum, A gravidade joga ela lá para baixo, rapidinho. sim. E, cara, de certa forma, eu como tô começando agora na internet, tipo, é porque assim, eu já tentei fazer algumas coisas. Aham, Eu sempre. Na verdade, assim, eu nunca gostei muito do trabalho convencional, sabe? Eu sempre quis fazer alguma coisa a mais. aham, Sempre quis tipo, buscar alguma coisa a mais. E o podcast foi, assim, a coisa que eu me encontrei.
Irado. Mas ao mesmo tempo eu tenho muito medo de sofrer essa catapulta, sabe? De me Aham, jogar lá em cima e de repente acabar, sabe? isso aí. Então eu tô tentando, assim, ir aos poucos, começando com uma coisinha aqui, uma coisinha ali, buscando sempre o. Cara, eu tô, assim, de ser sincero com você, minhas metas, assim, que eu coloquei, porque eu tenho mais gente que tá trabalhando comigo agora, né? Aham. E, cara, o pessoal falou assim, cara, essa meta não é muito baixa. Eu falei, cara, vamos passo por passo. É isso. Porque, cara, eu tenho muito medo de acabar sonhando assim, bater alto já no começo e acabar me decepcionando, né? Então é Pode muito crer. melhor eu colocar uma meta assim, que não é tão alta, mas ao ponto que eu possa alcançar e, cara, subir de degrau em degrau, né? É isso, cara. Tem um exemplo muito atual hoje em dia, por causa do lance da pandemia, que Uhum, foi, por exemplo, eu fiquei sabendo de alguns restaurantes, né? Que uhum, quando rolaram a pandemia, eram alguns restaurantes que tinham pouco alcance, assim, de delivery, né? E com a uhum, pandemia, a galera começou a ter pedido que eles não tinham a menor condição de entregar. E várias sim, empresas quebraram por causa disso. Porque uhum, começaram a botar no iFood o negócio lá, uma pizzaria, por exemplo, conseguia entregar 100 pizzas por dia. De um dia uhum, para o outro, ela recebeu 1.000 pedidos e não conseguiu uhum, entregar. E no outro dia, a mesma coisa. Então, se uhum, você não tem essa estrutura para bancar um número alto, não chega no número alto, porque é melhor você ficar aqui embaixo se estruturando, e aí você num uhum, dia consegue entregar 100, no outro dia você consegue entregar 110, um dia você chega em 1.000. Beleza. sim, Mas assim, querer chegar do 100 para o 1.000 de um dia para o outro, você vai quebrar, você não vai conseguir entregar. uhum, Então eu tô muito contigo, assim, que eu acho que mais vale, no sentido de crescimento, mais vale uma ladeira lenta e constante do que um pico alto que se manter é uhum. difícil. Certamente, brother, certamente. Então, e isso me traz muito com uma analogia com o meu treino, né? É que Aham, eu moro perto, aqui em Curitiba eu moro perto de um parque, o Parque São Lourenço. E, cara, a minha meta é conseguir dar uma volta inteira correndo nele, sabe? sim. E porque hoje em dia eu não aguento ainda. Aham. E, cara, não dá pra eu tentar correr 3 voltas, 4 voltas, sendo que eu não aguento dar uma inteira. Então é bem isso que você falou. Cara, cada dia eu acordo, tomo meu café, espero um pouquinho e vou lá. Corro. Cara, e assim, eu tô colocando dentro do parque tem umas marcações no chão da quilometragem. Então, a Sim. cada dia eu tento chegar um pouquinho mais longe. É Então, isso, eu tô, brother. então, eu tô fazendo a mesma coisa com o podcast. Cada dia, cara, eu tô colocando uma coisa a mais, uma ideia a mais. E cara, eu sou uma pessoa que, quando eu tô parado, eu tô pensando muito no objetivo, sabe? Então, a hora que eu vou correr no parque, eu já nem levo o celular, não levo nada, pra não ter contato com isso, porque a hora que eu chego lá, cara, é onde eu tenho minhas melhores ideias pro podcast, sabe? Aham. É a hora Certeza. que eu volto, assim, cara, e é como eu te falei, aqui em Curitiba tá muito frio. Eu acordo, não dá vontade nenhuma de sair de casa pra correr. Só que, cara, a energia que eu volto de lá, assim, cara, eu volto com um humor melhor, eu volto com vontade de fazer as coisas. Pode crer. Cara, E, movimento traz movimento, né? Isso que é exato. foda. E não um Uhum. movimento só físico, né? Às vezes o movimento Sim. físico traz movimento mental, traz movimento criativo. Uhum. Então é isso. Uhum. É muito interessante. Você sair da zona de conforto faz com que você Exatamente. queira sair da zona de conforto mais vezes, sabe? Uhum. E isso é muito, muito É, maneiro, cara, esse momento que você está uhum. vivendo. Porque eu acho que Sim, é muito é a bom. beira da chavinha, daquela chavinha que eu te falei que você vai virar e daqui a pouco Uhum. vai mudar a sua relação. O que que é prazer para mim? Cara, prazer para mim é ser potente. Sacou? É falar que eu quero fazer É. uma parada e fazer aquela parada. Por mais que você faça uma parada pequena. É isso exatamente o que você falou. De cara, você não tem que querer correr 1 quilômetro a mais no dia seguinte. Corre Uhum. 100 metros a mais, sacou? Sim. Tipo, tem uma parada que eu falo sempre, dentro das práticas que eu faço aqui, eu não gosto de trabalhar com repetição. Eu trabalho sempre Uhum. com permanência. Né? Então eu Sim. faço uma posição, em vez de eu fazer, voltar, fazer e voltar, eu gosto mais de fazer e permanece naquela posição. Uhum. Sabe? Fica lá. E, cara, aí, por exemplo, hoje em dia tem posições que eu faço, por exemplo, imagina, sabe aquela posição dos 4 apoios? Quase como se você fosse fazer uma flexão. Imagina você fazendo uma Sim. flexão, Uhum. só com os braços estendidos, tá? Uhum. Em vez de eu ficar fazendo flexão, eu fico ali com os braços estendidos, fico um tempão ali, depois eu flexiono os braços, fico um tempão com os braços flexionados. Tem um efeito muito parecido muscular, só que eu acho que o Uhum. input que você bota mental é muito diferente. Mas, Uhum. enfim. E aí, hoje em dia, por exemplo, essa posição dos 4 apoios, que é tipo uma flexão, eu hoje em dia faço tipo 10 minutos.
sabe? Uhum. Eu fico 10 minutos naquela posição, parado ali. E tipo assim, aí eu falo para os meus alunos que os meus alunos eles conseguem fazer 30 segundos, sei lá, 40 segundos, e achando que tá uma eternidade já. Uhum. E a galera fala, pô, mas 10 minutos é impossível. Eu falo, não importa o tempo que eu fico. Só que imagina que, por exemplo, hoje em dia você consegue 30 segundos. Se você Uhum. ficar um segundo a mais por dia, em um ano, são mais de 6 minutos. Sim. Sacou? É uma Uhum. conquista que, tipo assim, se eu pensar agora, e tem uma parada que é muito interessante, né? Tipo, vamos dizer que eu quero correr uma maratona no ano que vem, Uhum. tá? Hoje em dia eu não. Você não corre uma maratona, né? Sim. 42 Aham. quilômetros. Não, não corro 42 quilômetros. Se você falar, pô, eu quero correr uma maratona no ano que vem, pensando que quem vai correr essa maratona é o você de hoje, você não vai conseguir correr uma maratona. E você nem vai se Uhum. estimular para isso. Mas o que você tem que pensar é que quem vai correr essa maratona não é o você de hoje, é o você de daqui a um ano. Uhum. Então é pensar que você tem o dia a dia para trabalhar para que o você de daqui a um ano seja diferente do você de hoje. Uhum. Sacou? Então, Exato. tem essa parada dos atos de poder, é você se comprometer com uma coisa que você consiga cumprir. Porque a sensação Uhum. que te fica no final do dia é de potência, de conquista e não de frustração. Não é aquela Uhum. sensação da culpa de quando você come o chocolate, quando você quer emagrecer, sabe? Sim. E Aham. aí, pô, enquanto você vai se alimentando, se nutrindo dessa sensação de conquista, você começa a sentir muito prazer nisso. Uhum. E uma coisa que tem me ajudado muito é porque quando eu chego no parque, eu já mentalizo assim. Por exemplo, os primeiros 100 metros ali. Eu já tô fazendo esses primeiros 100 metros já faz muito tempo. Pode? Então, esses 100 Exato. metros eu aguento. É a mesma coisa que você falou ali da posição. Cara, você aguentou o primeiro dia 30 segundos. Então, no segundo dia, você vai falar, cara, eu já aguento esses 30 segundos. Então, vamos pro 31. É Aí, isso. no próximo dia, você fala, cara, eu já aguento 31. 31 para mim é tranquilo. Então, vamos pro 32. E cada dia você vai buscando mais e mais e mais e mais. E, cara, o retorno é muito bom. É isso. Porque, assim, pode falar. Não, eu acho também só importante deixar isso, principalmente para quem está ouvindo, é que Uhum. assim, por exemplo, eu fiquei 30 segundos, no outro dia eu fiquei 31. Se no outro dia eu não conseguir ficar 32, está tudo bem também, Sim. sacou? Né? Tem que ter Uhum. esse respeito com o corpo e valorizar o esforço, né? Porque Exato. às vezes passar do 31 para o 32 não vai ser um dia, pode ser que dure um Uhum. mês essa mudança. Mas é uma Uhum. mudança que vai acontecer se você se mantiver focado na parada, né? É só porque Uhum. muitas vezes eu vejo que as pessoas também não conseguem fazer essa graduação constante e pode Uhum. trazer a frustração. E eu acho que não tem que deixar bem claro aqui para todo mundo que está ouvindo que não é. É para, pelo Uhum. contrário, você valorizar o seu esforço diário. Só o seu esforço de estar disposto a se superar já é tipo lindão, sacou? Uhum. E Lindão. esse um segundo não precisa ser necessariamente no dia seguinte. Esse dia seguinte pode ser uma Exato. semana, um ano, um mês. Exatamente. Cara, o que importa é não parar. Exatamente. Exatamente. E você foi falando, e para mim eu acho que realmente já tá girando essa chavinha, porque quando eu acordo e penso assim, cara, não tô a fim de ir hoje, porque tá frio e tal, mas eu lembro da sensação que me dá depois que eu volto para casa totalmente mais disposto. Eu lembro porque no começo da pandemia, antes de eu começar esse processo de emagrecimento, de correr atrás de alguma coisa, eu passava o dia inteiro deitado, cara. Eu acordava, tipo assim, dormia 5 da manhã, acordava às 4 da tarde. Pode crer. Minha vida era assistir série, não falava com pouquíssimas pessoas. E assim, eu comecei a ficar, cara, eu não era mais eu, sabe? Uhum. Tava mal-humorado, não queria fazer nada. E, cara, a sensação que me dá depois que eu volto da corrida, que eu fico bem mais bem-humorado, trato muito melhor minha família, consigo, cara, tenho mais vontade de fazer as coisas, isso para mim vale muito mais a pena. Cara, é exatamente isso. É essa chavinha Uhum. do prazer, né? É você falar o Uhum. que é prazer? O que me dá prazer? Sim. Porque várias coisas dão Uhum. prazer, cara. É só você escolher talvez outras, entendeu? Porque tem Uhum. parada que te dá prazer e te faz mal. Tem outras paradas que vão te dar prazer e te fazer bem. É sempre Sim. escolha. Não são escolhas necessariamente fáceis. E você tem que Uhum. estar disposto a sair da zona de conforto, como a gente falou. Mas, Uhum. mas não é ignorar o prazer. É isso que as pessoas falam, não, Exato. porque, porra, porque para emagrecer, para mudar de vida, eu tenho que sofrer. Agora eu só posso comer coisa ruim, eu tenho que passar fome. Não é isso. Uhum. Não é isso, sacou? É Não, fazer com totalmente não. prazer, é só mudar o prazer. Qual o prazer? Uhum. Sabe? E tem tantos, Uhum. brother. Pô, a gente vive num mundo que tem tantas formas de prazer, tantas formas de você lidar com prazer, que é gigante a possibilidade. Sim. E, cara, como é que.
como é que eu posso dizer assim? Em relação com a Dedé e com o Diego, assim, vocês são próximos, mas é tipo assim, aquela amizade que ainda, cara, vocês marcam alguma coisa junto, vocês, tipo, trocam aquela ideia sinistra mesmo, assim, de tipo, cara, tô precisando, cola aqui, essa a ideia, assim, que vocês ainda têm? Cara, só para você ter noção, ontem no meu aniversário eu fui para casa de um casal de amigos, esse casal de amigos e a Dedé. E a gente não Que tá massa, junto. cara. Tipo, a gente não Aham, tá junto. Foi de amigo mesmo. E o aham, Diego é o meu melhor amigo, assim. O Diego tem 2 uhum, filhos hoje em dia. E o sim, filho do Diego mais velho, o Martim, tipo assim, a relação que eu tenho com o Martim é a coisa mais linda desse mundo, assim. Eu falo com eles. aham, O Diego, inclusive, mais. O Diego é a pessoa com quem eu mais falo, eu acho, hoje em dia. Eu falo uhum, com o Diego quase todo dia. É sim, muito meu amigo. A gente se fala muito, tipo, uhum. de irmão mesmo, assim. O Diego é um Que cara massa, que cara. convivo junto super. Eu vou para casa do Diego direto, assim, quando dá, Aham, porque, né, pandemia e tal, tá tudo muito louco. uhum, Mas várias vezes o Diego vem pro. O pai do Diego tem um apartamento que é aqui mais perto de mim, e quase uhum, ele vai para lá quase todo fim de semana. Eu vou para lá, fico com ele, a gente conversa bastante, a gente se fala direto. A gente é uhum. muito amigo, cara. E Que assim, massa, cara. a gente parou o Scratch quando parou, porque a gente queria manter isso, sabe? Porque a gente viu Sim, que se talvez passasse um pouco essa linha, ia começar a afetar uma amizade que a gente não queria que afetasse, sabe? sim. Aham. E o Eu Gabriel é a perguntei. mesma Opa. coisa. O Gabriel mora lá na Alemanha, Aham. mas, porra, eu sou padrinho do filho do Gabriel. Que Então a massa, gente cara. se fala, a gente é muito amigo mesmo. São Uhum, as pessoas com quem que eu mais confio na vida, assim, eu acho, inclusive. uhum. Eu perguntei porque, assim, tem muita banda, principalmente brasileira, mas, de certa forma, todas, né, em todos os lugares, que quando acaba, vai cada um para um lado, né? Sim. E, cara, saber que vocês continuam com essa amizade é muito bom, cara. É, Como não. fã, assim, do Scratch, é muito massa saber que... Sim, sim. E eu também acho lindo, Uhum, porque assim, a gente não começou a banda, principalmente eu, Diego, né? Eu, Diego e o Rodrigo, que foi o primeiro baterista antes da Dedé e depois com o Gabriel. uhum, Mas mais eu, Diego e o Rodrigo, a gente começou a banda por causa da amizade. Não foi aquela uhum, parada do tipo, eu toco música, você toca música, vamos fazer uma banda. Não, foi tipo, uhum, cara, a gente é tão amigo que pô, vamos fazer uma banda, uhum, sabe? E a gente é muito amigo até hoje. A Dedé, ela entrou depois, né? A Dedé, o Gabriel também era do nosso colégio, a banda começou no uhum, colégio, eu e o Diego e o Rodrigo éramos da mesma sala. E o uhum, Gabriel é mais velho. O Gabriel é 5 anos mais velho que eu, 4 anos mais velho que o Diego. uhum, Mas o Gabriel tinha banda lá no colégio, a gente já se conhecia e tal. E a gente começou muito cedo e a gente ficou muito íntimo, né? Vida de estrada, vida de banda é uma intimidade muito foda. uhum. E intimidade é essa parada. Ou você fica melhor amigo ou você fica inimigo, porque é foda, Sim, sabe? Mas como a gente era muito amigo, a gente manteve um nível de amizade muito grande dentro da banda. E a Dedé, quando entrou, ela entrou nessa também. E ela se uhum, tornou uma pessoa, tipo, muito amiga. Para ter noção, eu comecei a ter uma relação com a Dedé, uma relação de casal, né? Por uhum, causa da amizade. Tipo, uhum, muito antes de uma atração física. Não, eu não posso nem dizer isso, né? A Dedé é uma pessoa muito bonita e tal. uhum. Sempre que eu olhei para a Dedé, eu falava, pô, é uma mulher muito bonita. Mas não Sim, foi isso que trouxe a atração entre nós, sabe? O que trouxe uhum, a atração entre nós é que a gente era muito amigo. Muito amigo. uhum, E na real, tipo assim, na época, eu era muito. Eu e a Dedé éramos muito amigos, talvez dentro do círculo da banda, eu era mais amigo da Dedé do que o Diego. Não que o Diego era menos uhum, amigo, sabe? Mas o que eu uhum. quero dizer, eu era muito próximo da Dedé. E a gente começou a Sim, ser tão amigo que a gente começou a gostar um do outro em outros canais, em outros níveis, assim. Mas uhum, sempre foi uma parada pautada pela amizade. A música era sim, consequência, sabe? uhum, Então, assim, e tem pessoas que têm relacionamentos profissionais e tá tudo certo também, uhum, sabe? As pessoas, às vezes a galera monta uma banda porque quer ter uma banda. Pô, eu sou músico, eu tenho a minha vida, eu não sou uhum. necessariamente o seu melhor amigo, sacou? Mas eu tenho Sim, minha vida, só uhum, que eu sou músico, eu toco aqui minha guitarra, a gente gosta da composição um do outro, a gente lida bem, interage bem como integrantes de uma mesma banda, mas assim, mas eu não sou o seu melhor amigo. E tá ok, sabe? E às vezes, quando essas sim, pessoas se separam, tá ok não manter uma amizade. Que nem, por exemplo, eu já tive uhum, relações profissionais com pessoas que, porra, eram muito minhas amigas até e colegas de trabalho com uma conexão muito legal, mas quando acaba o trabalho, tipo, eu tenho os meus melhores amigos e a minha vida. E, né, e essas uhum, pessoas têm as delas.
é normal que os caminhos não fiquem necessariamente unidos. Mas, por coincidência, nós dos Crachos sim mantemos um nível de amizade que eu acho lindão, assim, de ver. Lindão mesmo, sabe? Tipo isso, ontem eu tava lá, eu, um casal de amigos e a Dedé. Sendo que a gente nem tá junto, é pela amizade mesmo. Entendi. E eu lembro até hoje da minha reação quando eu ouvi o Scratch pela primeira vez, porque, cara, eu tava no YouTube, assim, vendo, porque minha prima tinha me mostrado, eu comecei a ver. Aí, cara, eu olhei, assim, uma baterista mulher, que Sim. já era bem Chama diferente aqui atenção, né? Aí, cara, de repente ela começou a cantar também, eu falei, caralho! É. Dedezinho é sinistro, meu Eu irmão. falei, caraca, mano, ela toca, canta, eu falei, caraca. É. Aí, depois dali foi, cara, baixar a música, ficar ouvindo toda vez que eles lançavam alguma coisa nova e, cara, É, foi muito massa. não, e a parada da Dedé foi realmente. A Dedé é muito sinistra. E assim, Uhum, quando a gente tava. Quando o Rodrigo falou que ia sair da banda, a gente fez uma seleção com vários bateristas, né? A gente uhum, começou a fazer ensaio com vários bateristas e tal. E a gente tava naquela transição do punk rock pro reggae, sabe? uhum, E a gente, porra, a gente tinha visto uns bateristas que eram muito bons de punk rock, mas não tinham a menor noção de reggae. A gente uhum, tinha visto uns bateristas que sabiam reggae, mas não tinham a escola do punk rock que a gente tinha. E, uhum, cara, e quando a Dedé chegou, ela, tipo, arrebentou. Eu juro, por tudo que é mais sagrado, que a gente não escolheu a Dedé porque ela é mulher. E que a gente uhum, sabia que, tipo, pô, vai ser uma imagem legal, ela canta e tal, e vai ser. É claro que isso uhum, ajudou também. Mas quando ela sim, sentou na bateria, fecha os olhos, encaixou num nível que foi bizarro, assim, sabe? Porque ela tocava o uhum, reggae, caralho, um reggae que era o que a gente precisava, mas ela tinha uma uhum, animal, tinha uma escola parecida com a nossa, conhecia bandas uhum, parecidas com a nossa, tinha a nossa idade também. uhum, Então, foi uma parada que fluiu muito natural, não foi uma escolha tipo de marketing, assim, sabe? Porque eu já recebi uhum, essa pergunta e eu acho uma pergunta legítima, do tipo, pô, mas o fato dela ser uma mulher bonita que canta, foi por isso que vocês escolheram ela? E uhum, não foi, sacou? Foi porque realmente na batera foi o que fez a diferença. O resto foi, tipo, a mais, assim, foi plus, sacou? uhum. E tipo assim, eu tenho esse olhar músico e realmente, cara, eu gosto de procurar, eu escuto de tudo, assim, mas eu gosto Uhum. de procurar bandas que assim, tem aquela, como é que eu posso falar? Cara, tem aquela sintonia. E o Uhum. Scratch tinha muita sintonia, cara, tudo se encaixava perfeitamente ali. Pode crer. Cara, isso reflete nos números, né, cara? Que eu fui ver um pouco antes da gente conversar, eu fui dar uma olhada no Scratch ali no Spotify. Morena tá com 8 milhões, cara. Pode crer. No YouTube tem mais que isso, até acho que tem Sim, 13, sim, 14 aham. milhões, não lembro direito É de que ter ela foi pro visto. Spotify depois, né? Exatamente. Não, a Uhum. gente, cara, é de uma geração muito antes de Spotify, sacou? Sim, aham. A realidade é que quando o Spotify apareceu, sei lá, isso deve ter sido em 2010, 2011, 2012, sei Uhum. lá, a gente já, tipo assim, a gente era de outra escola, de outra parada, Uhum. assim, sabe? Uhum. Inclusive, a gente fez parte dessa transição. A gente foi de uma geração de banda que foi uma geração meio conturbada nesse sentido, porque a gente ainda tinha um resquício muito grande de gravadora, disco, vender disco e tal, e Sim. esse Uhum. meio online aparecendo. Esse meio online a gente ganha dinheiro, a gente não ganha dinheiro. Cara, o Diego acabou de Uhum. me mandar uma mensagem, só para você ter noção. Acabei de ver aqui no celular. Você falou dessa parada da amizade. Que massa. É, mas, sacou? Então, a gente viveu uma, uma transição muito doida. Então, o Uhum. Spotify não é a nossa maior plataforma, sacou? Uhum. E nem o YouTube, na real. A gente teve uma Sim. parada que o nosso orgânico, o nosso show é a nossa parada, sabe? Uhum. Tipo, vai no show. Se você for no show, você vai entender o que eu tô falando, entendeu? Eu sei que você já Sim. foi, mas eu quero dizer Aham. assim, para quem quiser entender o que é o Scratch, não é no Spotify que você vai entender e nem no Uhum. YouTube. No YouTube talvez um pouco mais, mas o lance nosso sempre foi muito mais o ao vivo, sabe? Tipo, Sim. o show era o nosso show. A gente Cara, é gostava de dar muito bom. show no show, sabe? Cara, é Irado. sério, eu espero muito que essa pandemia aí, agora com a vacina, acabe, pra Também. que futuramente role um showzinho aí do Scratch e eu com certeza vou, cara. Eu também quero, brother. Eu também quero. Confesso que eu também sinto saudade daquela sensação boa. Cara, e eu nunca viajei. O máximo assim que eu fui pra longe do Paraná foi pra Santa Catarina. Uhum. Mas espero, se vocês fizerem um show no Rio, agora você tem meu Instagram, você só me avisa que eu vou com Beleza. certeza, cara. Fechadíssimo. Irado, irado. Então, Caio, eu acho que é isso, cara.
Muito obrigado aí, cara, por ter aceitado o convite. Que isso, eu que agradeço. Papo delícia. Cara, você aí que tá ouvindo e quer dar uma força aí pro Fênix, vai sair no YouTube e no Spotify, acredito que hoje mesmo, Irado. dentro de 1 hora depois da gravação. Só o tempo de eu editar ali e já sai. E, cara, você que quer ajudar, na descrição do YouTube e no nosso Instagram, nos destaques lá, cara, tem o nosso Pix. Se você mandar 50 centavos pra gente, cara, eu já tô felizão, o dinheiro vai ser convertido aí para ajudar o projeto e para trazer mais convidado também, né? Porque, assim, eu sonho em ter um estúdio para poder fazer essa parada presencial, né, cara? Trocar essa ideia ali, até comendo alguma coisa, conversando. Cara, aquela Claro. papo de brother mesmo. E aí me chama de novo. Com certeza, cara. Cara, siga a gente nas redes sociais, @Fênix Podcast no Instagram, e no Twitter é Fênix_Podcast. E, Caio, como é que pode te encontrar aí na internet? Cara, basicamente as minhas redes sociais são Caio Correia _art, a maioria delas, né? Então, o Uhum, meu Instagram é Caio Correia _art. O arte é com o T mudo, né? ART. uhum, O YouTube, se eu não me engano, é a mesma coisa também. O canal se chama Caio Correia, se você for lá na busca. Mas uhum, o link é youtube.com/Caio Correia _art também. uhum, Facebook é a mesma coisa, Twitter é a mesma coisa. Se não uhum. for um underline, é ponto. Tá? Caio Correia ponto art ou Caio Correia underline art. E o arte Beleza. sempre ART, com T mudo. Uhum. Vou ficar muito honrado em tê-los comigo. E ouçam muito o Scratch, cara, porque é muito bom. Isso. Eu sou Scratch. Vou ficar feliz. E me É diz isso lá o que então. achou, marca a gente que a gente reposta. Beleza, então. É isso Demorou? então. Abraço. Valeu, tamo junto. Obrigado pelo convite, cara. Grande beijo.